Olá, esta é a segunda aula do primeiro módulo de montagem e acabamento de peças plásticas. Vamos ver um tema muito importante: cantos. Acompanhe comigo. Verificarmos aqui alguns componentes, em especial podemos ver que, se traçarmos uma seção desta peça aqui, observaremos que a seção interna dela é algo semelhante a este perfil. Da mesma forma, fizermos uma seção desse componente aqui, o que vamos encontrar é uma seção aproximadamente com este formato aqui. Por fim, se fizermos uma seção nesta peça nesse sentido, vamos encontrar um componente que tem este perfil. O que todas as peças têm em comum é a presença bem significativa de cantos. Como podem ver nas imagens, esses cantos têm a presença de raios de maior ou menor intensidade, sendo alguns mais de menor raio e outros de maior raio, como pode ver aqui. A presença ou ausência desses raios faz uma diferença significativa na forma de preenchimento e nas características de resistência dessas peças. Se a gente levar em consideração as geometrias de cantos das peças, nós temos a seguinte regra: considerando as peças deste lado as piores em termos de projeto e as peças deste lado as melhores. A gente vai entender isso por quê. Uma peça que tem uma espessura de parede, eu vou chamar de T, e eu posso definir que T é igual a 1. Nós vamos ter que a espessura constante T nesses lados aqui e a presença de cantos retos nas duas laterais da peça, tanto na interna quanto na externa, vão me levar a existência de uma área interna aqui com diâmetro igual a 1, já que ela é esse diâmetro dessa esfera que a gente consegue desenhar dentro desse círculo tem o mesmo tamanho de T. Porém, se eu vou tentar desenhar um círculo nesta região aqui, este círculo tem um diâmetro maior do que o restante das espessuras constantes da peça. Por que isso? Se eu considerar, para fazer um engrandimento aqui, esta peça, eu consigo ver que eu tenho um círculo de uma dimensão aqui. Para desenhar ele vai ficar mais correto essa medida. Eu tenho um círculo aqui. E este círculo, se for desenhado aqui, eu consigo ter um tamanho maior com ele. Simplesmente porque o espaço interno que é permitido para o desenho dele é maior. Já que agora, nesse canto, eu vou obter, em vez de eu limitar a parte inferior do círculo e a superior do círculo por essas paredes, eu tenho agora um espaço maior para desenhar esse círculo. Então a limitação agora deixa de ser esta área e eu consigo desenhar um círculo superior. O que significa isso em termos práticos? E se eu tenho calor no centro da peça e eu preciso irradiar este calor para fora da peça, este calor vai ter que percorrer um percurso até ser dissipado pela parede fria do molde, tanto por cima quanto por baixo. Qualquer posição que esse calor tiver que escolher para se deslocar, ele vai percorrer uma distância que é igual a T dividido por 2. É a metade da espessura. Porém, observem que se eu tiver uma área de maior espessura dentro da peça, onde consigo desenhar um círculo mais longo, esse tamanho agora, que o calor vai ter que levar para escapar, não é mais o nosso T dividido por 2. Eu vou ter uma nova medida aqui, que depende principalmente da distância entre estes raios aqui e este raio aqui. Se eu tenho um raio zero neste canto e um raio zero neste canto, obviamente eu vou ter uma dimensão. A gente consegue ver isso neste local, nessa lâmina, onde eu tenho aqui um raio cego e aqui um raio cego, ou seja, sem raio nenhum. O tamanho da esfera que eu desenho aqui dentro, que eu traço aqui dentro, é aproximadamente 1.4T. Quer dizer que enquanto aqui, nesta região, eu vou ter uma distância a percorrer de aqui
T sobre 2, onde o calor pode se deslocar igualmente para cima ou para baixo, aqui eu vou ter 1,4 T sobre 2. Ou seja, a distância aqui é 0,7 T, que ele vai levar para se deslocar, quanto que aqui ele leva 0,05 T. Qual que é a diferença nessa distância de espessura em ser maior uma área num canto do que no centro da peça? A diferença principal nisso é que o tempo de resfriamento é fortemente influenciado por essa espessura de parede. Então é como se nós tivéssemos uma peça com quase 30% mais de espessura de parede. Se eu aumento a espessura de parede, eu vou ter também os efeitos de resfriamento, atacando ela de forma diferente naquele ponto, e esse resfriamento desigual leva à presença dos defeitos que já vimos na aula anterior, de rechupes, marcas. Então, o que nós vamos obter nesses cantos aqui? Se eu tenho uma área maior material aqui, quando tiver um resfriamento e tiver um resfriamento desigual, principalmente em polímeros semicristalinos, eu vou acabar tendo um perfil de resfriamento superior nesse ponto aqui, onde eu vou ter maior contração de volume, já que o tempo para resfriar esse ponto é maior, as moléculas vão ter mais tempo para relaxar e vão contrair e cristalizar de forma desigual. Então, vão fazer uma cristalização maior nessa região. Uma região com maior cristalização também tem uma dimensão menor. Ou seja, eu vou ter a presença de rechupes próximos ao canto. Além de rechupes, essa contração também vai puxar as paredes internas e eu posso ter eventualmente esta parede que teria aqui um ângulo de 90 graus, ter um encurvamento, onde eu vou ter um ângulo aqui menor do que 90 graus. Porque as paredes foram puxadas para dentro e a tendência delas é se entortarem no sentido inferior. Claro que isso aqui depende muito do tipo de polímero, mas é um efeito significativo que pode ser observado na maior parte desses tipos de canto. E esse é um dos motivos da gente evitar cantos cegos nas peças. Qual é a primeira opção que nós temos? Para evitar esse aparecimento, eu posso utilizar um canto arredondado. Aonde que está o maior problema disso? Se eu tenho um preenchimento a partir desse ponto aqui, lembre-se que eu vou ter uma mudança drástica no meu ângulo de avanço aqui do fluxo. Com essa mudança, obviamente eu vou ter uma região de alta tensão, exatamente num canto, que é um lugar que eu não gostaria de ter, que vai me levar a facilidade de quebra. Se eu tentar, para melhorar esse defeito de ter excesso de tensões ali, engrossar exatamente aquele ponto, o primeiro efeito que eu vou ter é, engrossando a lateral interna, é jogar essa distância dessa círculo que eu consigo traçar aqui dentro de 1,4 a espessura para 1,7 a espessura. Então eu tenho um aumento significativo agora de espessura, que vai piorar os meus defeitos relacionados de rechupe, deformação de peça, empenamento. Observem que o simples engrossamento de uma região para aumentar a resistência daquele ponto não necessariamente leva a um aumento de qualidade da peça. Outra opção que eu posso ter, já que eu tenho um engrossamento do lado interno, eu vou tentar compensar isso reduzindo o material do lado externo. Então agora eu passo a ter novamente 1,4 de espessura relativa, qual é que é a área daquele ciclo que eu posso desenhar dentro. E que me garante isso? Que eu vou ter um aumento dessa resistência dessa região aqui, compensando agora com uma redução neste ponto aqui lateral. Então, eu vou ter aumento a área de extração de calor próximo a esse canto. Ainda assim, isso não é relativamente a melhor opção. E eu estou traçando aqui estes raios. O raio está sendo igual a 0,6 vezes a espessura. É um parâmetro só de comparação. Qual que seria a melhor forma de traçar esse tipo de detalhe construtivo? A melhor forma é a de espessura constante, que nós vemos neste exemplo aqui. Neste exemplo, é utilizado no lado interno um raio de 0,6 vezes a espessura e no lado externo a espessura igual a 0,6 espessura mais espessura. Então, traduzindo isso, 0,6 T mais T, considerando que o nosso T é igual a 1 milímetro, nós teríamos então 0,6 vezes 1 mais 1.
igual a 1,6 milímetros. Enquanto que o lado interno, observe que eu tinha aqui 0,6 T. Então eu vou ter uma relação de raios completamente diferentes, onde eu vou ter um raio aqui de 0,6 milímetros e aqui um raio de 1,6. Por que isso é tão relevante? Porque com esta relação eu consigo ter uma superfície constante, uma espessura de parede constante em toda a peça. Tendo uma espessura de parede constante, eu tenho o mesmo tempo de resfriamento nesta região e nesta região. Então isso reduz significativamente o meu tempo de resfriamento. Além de ganhar em qualidade da peça, eu aumento a produtividade e reduzo o custo. Então são 3 argumentos muito importantes para utilizar esse tipo de característica, utilizando essa métrica. Agora vamos pensar o seguinte, a possibilidade de um resfriamento assimétrico, ou seja, em um canto eu ter a presença de maior área no lado externo do que no lado interno. Se eu tenho maior quantidade de resfriamento no lado externo, nesse desenho aqui apresentado por tubos de resfriamento, por cavidades de resfriamento, por tubulações, do que o lado interno, mas eu posso simplesmente ter uma maior área de contato entre a parede do molde no lado externo do que o lado interno. Isso também vai levar a um agravamento de empenamento ou contrações, já que aqui eu tenho um tempo curto, meu tempo aqui é pequeno, de resfriamento, e aqui eu tenho um tempo maior de resfriamento. A diferença de tempo de resfriamento vai me gerar a presença de regiões na peça com maior ou menor cristalinidade. Isso vai me gerar tensões internas e também deformações dadas pela contração desigual. Sempre que eu tiver a opção, então, eu vou tentar balancear não a quantidade de tubulações de resfriamento por área, e sim pela superfície da peça. Então, sempre que eu tiver uma superfície mais exposta, eu vou tentar espaçar estes tubos aqui, de forma que a quantidade de calor removida por milímetro quadrado, ou por centímetro quadrado, seja semelhante à quantidade de calor removida desta região aqui. E com isso eu reduzo bastante os efeitos de empenamentos, rechupes e marcas na peça. Ainda a respeito de cantos, é importante ressaltar que, muitas vezes, nós temos a presença de uma parede e uma segunda parede protuberante. Nesse caso aqui, esse encontro de paredes, muitas vezes eu vou utilizar um raio, já que, independente da direção que eu vou injetar essa peça aqui, eu quero ter um facilitador de preenchimento, para facilitar o escoamento aqui desse material até esse ponto e reduzir as tensões localizadas. Porém, se eu levar em consideração que esta espessura aqui, em relação a este raio aqui, lembre-se que eu utilizei 0,6 como exemplo na lâmina anterior, eu vou fazer a seguinte conta. Raio dividido por espessura, eu estou em 0,6. Isso aqui é um fator de concentração de estresse. Quanto mais pequeno este raio aqui, mais vivo é este canto, mais fácil é de quebrar essa peça, porque qualquer pressão que eu seja aplicado aqui nesta parede, as deformações vão ser logo transmitidas para esse ponto aqui e ele não tem para onde dissipar essas tensões. E o que nós temos é que numa força aplicada aqui, o maior deslocamento acontece neste canto aqui, onde a peça faz este movimento, e as maiores tensões são aplicadas neste canto. Então aqui eu gostaria de reforçar essa parede. Se eu não reforço, a primeira opção é trincar isso aqui. Eu já tenho um problema de tensão por alinhamento de cadeias aqui, por desordenação de fluxo. Eu posso ter problema de preenchimento, porque o fluxo vinha num sentido aqui, ele vai ter que fazer uma mudança de sentido para preencher esse ponto. O que a gente vai levar em consideração aqui? Eu vou tentar manter este raio aqui o maior possível. Por que o maior possível? Primeiro, porque eu aumento a área e a força é aplicada, então a força sobre uma área maior me gera uma pressão menor nesse ponto, as tensões aplicadas são menores. Então vamos ver o seguinte, se eu tenho 0,6 como medida, eu vou ter que meu concentrador de tensão é praticamente 1,5. O que significa isso? Se eu aplicar 10 kg de força aqui, este ponto em específico está resistindo a 15 kg de força, 1,5 vezes. Observem que, se eu trabalho com esse raio apenas de 0,2,
eu estou trabalhando com praticamente 2.2, 2.3. Quer dizer que se eu aplicar 10 kg de força, este ponto aqui está tendo que resistir a 23 kg de força. Porém, se eu aplico um raio muito superior, por exemplo, 1.4 ou maior, o que eu tenho é que se eu aplicar 10 kg de força, esta parte resiste também a 10 kg de força. Então a tendência de ruptura é muito menor. Isso vale tanto para o ângulo superior, mas principalmente ele, quanto para o ângulo inferior. Mas o maior efeito é dado pelo ângulo superior, já que se eu desloco para baixo, a maior tendência de rachar é na parte de cima. Então essas são as informações a respeito de cantos. Apesar de serem uma característica muito comum, ela tem uma complexidade, principalmente em relação aos raios. Isso vai fazer com que as peças, em geral, sejam o mais arredondadas possíveis, porque isso facilita tanto o preenchimento da peça, quanto a distribuição das cargas.